Glórias, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Quando Deus criou o ser humano, veja, tudo era perfeito. Não havia morte, não havia doença. O homem, na verdade, ele foi criado para ser eterno. Que coisa tremenda, amém, amados? Quando Deus disse a Adão e Eva, a Adão primeiro, é claro, assim está a palavra de Deus, ele mostrou então a importância disso e a posição que eles teriam, e o zelo que eles teriam para que isso fosse guardado. Amém? Mas é claro que também mostra desde o começo que o homem tem o poder da decisão. E isso quer dizer que nós somos robôs, nós somos seres humanos. E ser humano significa isso, ter autoridade para decidir entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Mas aí está a essência da coisa. Tudo era perfeito. Aleluia. Agora havia uma palavra: se comeres dessa árvore, essa árvore é a árvore da independência, da desobediência, ou de uma vida própria, sem Deus. Fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Esse é o pecado original. Na verdade, não mudou nada. O homem continua o mesmo. Aleluia. Aqueles que são filhos da desobediência. E você quem é? Paulo declara em Efésios 2 que você é filho da obediência, se está em Cristo. Amém? Amém, amados? Então, veja, mas entrou o pecado. E entrando o pecado, entrou o quê? A morte. O pecado é um portal de entrada para a morte. Glória a Deus. Então, o que Deus falou para Adão, e o precaveu, aconteceu. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira, querido. E veja, é desta maneira que nós temos que olhar para a Bíblia. É a palavra de Deus. E o que está escrito está se cumprindo e vai se cumprir. Se não adianta fugir da raia. Ou nós realmente nos rendemos a Deus, ou continuaremos perdidos e sob a ira de Deus por causa do pecado. Agora veja bem, nós nascemos perfeitos e isso caiu, isso terminou no momento em que Adão e Eva pecaram, tomaram essa decisão infeliz e não creram na palavra de Deus. Entrou a morte, aleluia, começando por aquilo que Deus disse: é certo que morrereis, aleluia. É claro que o pecado traz também a separação de Deus, porque Deus é santo, não é? Então as consequências são terríveis. A expulsão dos dois do paraíso, significando a presença de Deus, aleluia, perdem a comunhão com Deus. E se fosse falar sobre isso, seria muito assunto. Mas onde eu quero chegar? Que a natureza de Deus, do homem, da criação, ela cai. E o homem passa a ser e ter a natureza adâmica, do ser decaído, por causa do pecado. Aleluia. Então é por isso que entrou a morte. Glória a Deus. Mas diz a Bíblia que o dom gratuito de Deus, a sua graça se moveu, se manifestou. Aleluia. E por isso que em Cristo podemos realmente nos voltar novamente a Deus e passar a ter uma vida com Deus segundo o seu plano eterno, que não é mais aqui na terra, mas no céu. Amém, amados? E eu creio particularmente que isso é a vingança de Deus. Porque Satanás foi expulso de onde? Do céu. Amém, amado? Ele jamais vai voltar a essa condição. Mas nós, que amamos a Deus, que somos fiéis a Deus, nós habitaremos eternamente com Deus, na casa do Pai, como diz Jesus. Glória a Deus. Agora, quando nós nos voltamos para Deus e passamos a ter uma aliança, um pacto com Deus,
pela obra de Cristo naquela cruz. É restituído, então, em nós a nova natureza. E aí que é uma coisa que muitos não conseguem entender. Por isso é que nós somos novas criaturas. Aleluias? Porque passamos do quê? Há muitos títulos. Filho de Deus, Santo de Deus, herdeiro da vida eterna. Aleluias? Mas veja bem, tudo isso por quê? Porque nós nos revestimos agora com a nova natureza, não é? Ao exemplo do próprio Cristo. Aleluias? Então isso é restaurado em nossa vida. Passamos então a viver uma vida de verdade. Aleluias? É claro, porque não habitaremos nessa terra, né, passaremos desse mundo para o outro mundo, né, da morte para a vida eterna. Eu diria assim. Amém? Então nessa nova natureza, não há lugar mais para a morte, para o pecado. Pelo contrário, essa nova natureza resgatada, restituída por Cristo, onde recebemos o quê? O anel de autoridade, a sandália, não é, de príncipe, de filho, não é? E as vestes novas da glória de Deus, como cidadãos do reino dos céus, onde iremos habitar um dia. Veja a grande diferença. Isso é mostrado através do filho pródigo, quando ele volta para o Pai. Amém? Que é o maior exemplo disso. Ele passa então a viver uma nova vida. No caso dele, ele caiu, né? Mas nós nascemos já caído. Glória a Deus. Mas Deus está de braços abertos para restituir. Agora, nos tornamos de fato uma nova criatura. A nossa natureza mudou. Amém? Por isso a palavra de Jesus, não por muito tempo, vocês serão salgados com fogo ou batizados com o Espírito Santo. E quando o Espírito de Deus vem sobre nós, quando acontece esse milagre, essa graça, essa maravilha, que está lá em Atos 2, nós somos salgados pelo fogo. Quer dizer, aleluias, o poder de Deus, fogo de Deus, ele nos toma completamente, literalmente. Por isso é uma grande experiência que tem que acontecer, amado. Quando eu falo isso, não basta ser batizado nas águas, agora considera Deus é fiel, que tu tem. Não. E recebereis, receber, buscar. Amém? E quando isso acontece, você é salgado pelo fogo. Amém? A tua natureza, que era adâmica, passa a ser a natureza do céu, de Deus ou de Jesus. Aleluias! Quer dizer, há uma revolução espiritual. A nossa conversão, decisão, batismo, são atos que vamos realizando até chegar. O que temos que fazer, Pedro? Arrependei-vos da vida independente que vocês levam, sem Deus, desobedientes, enfim, né? E sejam batizados, batismo das águas, né? Ele explica o que João explica, para a remissão dos vossos pecados. E aí, a terceira parte, e recebereis. Não é tereis, não. É recebereis, significa é necessário buscar. Agora, quando queimamos as etapas, não chegamos nunca no Espírito Santo. Porque é uma progressão. Amém? Arrependimento, batismo e então essa experiência. Se nós abrimos o portal para a super graça, vem de qualquer maneira, do jeito que tu tá, não tem problema, etc e tal. Importante é batizar, importante é a imposição de mãos, importante. Isso tudo amado, não tem nada a ver. Desculpa aí dizer, nada a ver. Coisa muito séria. Então, desde o princípio, tem que haver arrependimento? Tem que haver, não adianta batizar nas águas. E arrepender é uma mudança completa, de mente, de atitude. Que isso? Parece que é tão barbada a coisa, e não é. Tem que haver, de fato, um arrependimento que agrade a Deus. Um arrependimento verdadeiro, produzido pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Então, um batismo que venha remir completamente. E a pessoa ficar novo. É isso aí, novo, para receber o quê? O mais importante
que é o Espírito Santo. Mas tudo o que é? É etapa em etapa. Queimou etapa, é claro, vai ficar ali quanto tempo? Até que alguém diga isso. Amém, amados? Quer dizer, agora a nova criatura, por que é nova? Porque assumiu uma nova identidade, uma nova natureza, né? A natureza que ela teve na criação, perfeita, santa, eterna. Amém, amados? Isso está pronto então para morar no céu. Aleluia! Agora veja bem, queridos, nós vimos assim que, queira ou não queira, as coisas terminam no batismo e está presente na igreja. Será que é só isso, o chamado de Deus? Será que é só isso que eu sou batizado? Não. Como igreja eu tenho uma missão agora. Então muitas vezes parece que é satisfatório dar o seu dízimo, fica na igreja ali, participando dos cultos, tá muito bom, Deus que vem nos cultos. Mas não é só isso não. Deus nos chama ali servir, a se integrar no corpo, a ter um papel no corpo, ser membros de verdade, dar frutos. Aleluia! E nós vimos que um dos sinais daquele que nasceu de novo, que agora é parte do reino de Deus, o próprio Jesus diz, é necessário nascer da água e do Espírito, entrar, essa pessoa também começa a ter o desejo de ser frutífera, de fazer alguma coisa. Ela é uma árvore frutífera e ela não aceita jamais e não dar fruto. Amém? Ela vai buscar isso. Isso faz parte daquele que nasceu de novo. São muitas coisas que poderíamos conversar a respeito. Mas, veja, uma nova natureza. A decaída, pecadora, tem que ser exonerada, expulsa. Isso depende de cada um de nós. Mas também do evangelho que nós ouvimos. Aleluia! Se você vai ver, amado, você tem que estar integrado realmente, participando realmente, dando lugar ao Espírito Santo. Aleluia! E sendo parte, porque você é parte nisso. Ele não faz sozinho, não. Aleluia! Por isso, o reino de Deus se possui com esforço. Mas que esforço é esse? É estar integrado, é submeter-se, é obedecer, é lutar por isso. Amém? E, acima de tudo, dar lugar ao Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Fica na paz, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que o plano de Deus se cumpra na tua vida, literalmente. Só depende de você.